Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o William. Hoje vou trazer um vídeo muito interessante para te ajudar nas suas jogatinas. A pergunta é: jogar com o V-Sync ativado ou desativado? Para entendermos sobre isso, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho e bora para mais um vídeo. Primeiro ponto aqui para a gente entender a respeito de jogar com V-Sync ativado ou desativado, a gente precisa entender qual jogo é recomendável, né, ou melhor para jogar com V-Sync ativado ou desativado. Se você está aqui nesse vídeo, você já deve saber o que é o V-Sync, né, mas eu vou explicar bem rápido aqui para vocês. O V-Sync nada mais, nada menos, é uma configuração onde ativado ele sincroniza a taxa de atualização, o FPS, com a taxa de atualização do seu monitor. Então, basicamente, esse é o V-Sync. É uma tecnologia antiga, porém, muito eficiente até os dias de hoje. Até hoje eu uso essa tecnologia. Quais os contras que essa tecnologia traz nos jogos, né? O input lag. O que seria esse input lag? Para jogos competitivos, por exemplo, Counter-Strike, né? Jogos de tiro, onde você exige muita movimentação, você vai sentir um atraso, né? Porque ele vai esperar a taxa de atualização do seu monitor, ok? Então, atraso na resposta, beleza? Agora, outro ponto que a gente precisa compreender, né? Vamos começar pelo monitor. Você precisa saber qual que é a taxa de atualização do seu monitor, beleza? Se é 60 Hz, 75 Hz, né? 120 Hz, vou colocar o pico mais alto, 240 Hz, beleza? Primeiro ponto, você precisa saber a taxa de atualização do seu monitor. Porque quando você travar o V-Sync, ele vai se o seu monitor for 60, vai travar 60 FPS. Se for 75, 75 e assim por diante, beleza? Tenha ciência disso. Agora, outro ponto que a gente precisa entender é qual jogo essa função é recomendável. Lembrando que essa dica é pessoal, ok? Você testa, vê se é utilizável para você, se é agradável para você. Se funcionar para você, se for útil para você, você usa. Se não, não usa. Ninguém é obrigado a nada. Mas vamos lá. Qual jogo essa função é recomendada? Lembrando que eu já fiz diversos tipos de testes, né, em diversos tipos de gráficos, etc. Então vou resumir aqui para vocês, né? Um dos jogos ideais para o V-Sync ativado é jogo de mundo aberto, jogos de histórias. Vou colocar aqui do lado uns jogos, por exemplo, GTA V, um exemplo de histórias, por exemplo, World of War, jogos de corridas, pode colocar aí o Forza, né, o Need for Speed, né, jogos de lutas, vou colocar aí, ó, The King of Fighter, né, o Street Fighter, né, jogos de lutas em geral, beleza? Então a lista aqui, ó, é grande, não vamos estender para não ficar muito grande, mas quais jogos essa função não é recomendada? Somente um estilo, qual? Jogos de FPS, né, jogos que utilizam movimentação muito rápida, por exemplo, CSGO, PUBG, né, Valorant, etc. Então, esses tipos de jogos que você não ativa o V-Sync. Por quê? Vai te gerar atraso na movimentação, vai deixar o jogo mais lento, né? Agora, já em jogos de mundo aberto, GTA V, por exemplo, de histórias, né? World of War, Tomb Raider, etc., corridas, por exemplo, você não precisa ter bastante FPS na tela, né? Isso é mais psicológico, né? Vai mais pelas características e especificações e é mais certo. Vou te dar um exemplo. Não adianta, por exemplo, lá você tá jogando, o seu computador tá entregando lá 300 FPS. Aí você fala, oh, meu computador é potente, você se sente até feliz. Só que você tem um monitor de 75 Hz. No seu monitor, os seus olhos estão enxergando 75 FPS e não 300. Quais os contras disso? Simples, você está esforçando mais o seu hardware a gastar mais energia, ou seja, essa é uma função, um estilo de configuração desnecessária. Essa é a palavra. Vou colocar em vermelho para você não fazer. Por que desnecessária? Você vai gastar mais energia, você vai empurrar 300, mas seu monitor é 75. Então, qual que é a solução para isso? É bem simples. Se o seu computador empurra 300 FPS, você precisa de um monitor perto desses FPS. Por exemplo, um monitor de 240 Hz. Ah, William, não tenho dinheiro para um monitor de 360 Hz. Aí você abaixa o patamar, coloca de 240. É muito bom já usar em 240 Hz, beleza? Vou mostrar aqui no jogo para vocês. Vou abrir um jogo aqui. Lembrando que o PUBG, ele é um jogo de FPS e de mundo aberto, então é mesclado. Em breve eu vou fazer mais vídeos de como configurar e também de como utilizar a DLSS, qual jogo eu utilizo, qual jogo eu não utilizo. Lembrando
que essa placa de vídeo aqui é uma 3060 de 8 GB. E você consegue jogar muitos jogos, inclusive alguns em 4K, em uma qualidade excelente. Depois eu vou mostrar como que você configura isso. O jogo está carregando. Aqui do lado, não sei se está aparecendo para vocês, o FPS. Aqui embaixo, as características do processador, a memória RAM em amarelo, em verde a placa de vídeo. Vou colocar aqui, ó, primeira pessoa, jogar. Aqui no início da tela do PUBG, eu travo em 60 FPS, que você não precisa ficar esforçando o seu computador a gastar mais energia. Lembrando, economizar dinheiro o máximo que for possível é uma decisão sábia. Então aqui, PUBG aberto. Certo. Olha aí, ó, no meio de um monte de pessoas aqui, você começa a observar a memória RAM, 16 GB, né, que vai até 6.000 MHz. Mas tá, de 16 está usando 13. Por conta que eu tô perto aqui das pessoas. Mas se você diminuir e sair fora, vai usar um pouquinho menos. Né? Principalmente na memória da placa de vídeo. Enquanto isso, deixa eu ativar uma função aqui, que parece que sumiu aqui. É que recentemente o MCF Tebani mudou de GPU e colocou 1 na frente. Então você tem que ativar tudo de novo. Vou colocar aqui, ó, memória RTX. Vamos ver como vai ficar. Vou lá embaixo. Vou arrastar aqui para cima, aplicar, pronto. Feito. Voltando aqui pro jogo. Então você vê lá que a memória tá 3 GB de 8. Vou pular aqui, deixar ele caindo enquanto isso mostrar para vocês. Tá em Full HD. Esse monitor que eu tenho é Full HD, 27 polegadas de 240 Hz. Para jogos assim é excelente. Não precisa ser em quad, etc. Se você tem um hardware assim, recomendo. Mas vamos lá. No avançado aqui, então, personalização gráfica. Aqui na qualidade gráfica deixo no médio, suavização, pós-processamento baixo, sombras baixo, textura baixo, efeitos muito baixo e tudo aquilo muito baixo, né? Só textura no médio. Vou cair aqui num lugar, pegar o carro ali. Pra você ver aí a taxa de FPS. Olha a FPS médio. E também percebe as linhas no frame time? O frame time mostra quanto mais baixo o ms, mais FPS ele aumenta. Então lá, placa de vídeo 81% agora, para 90, 62 graus. O processador está 60%. Vou pegar uma arminha aqui. Só para não ficar vulnerável. Então, olha, a frequência da GPU está 1800, está usando 119 watts e o processador 40. Então, aqui tem 154 FPS, a média é 132, vamos lá. Que eu vou mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu fazer aqui pelo MCF Tebani, que é mais rápido. Eu vou travar. Aqui eu tenho umas pré-definições para jogos. Depois eu até mostro para vocês. Aqui é o do PUBG. Eu vou travar em 30 FPS. Beleza? Olha como que ele fica mais lento. Eu não sei se você vai perceber aí no vídeo, porque eu estou gravando em 30 FPS. Toda a gravação em 30 FPS. Né? Mas ele fica mais lento, mas as estatísticas nunca mentem. Então, olha no frame time, você percebe que está 33,3 milissegundos e está bem travado, porque o computador consegue empurrar 30 FPS fácil. Né? Só que para jogar um jogo de FPS em 30 FPS é complicado. Né? Então, quando você diminui a taxa de FPS, o computador tende a trabalhar menos. O consumo de energia vai lá embaixo, os megahertz da frequência vai lá embaixo, a memória continua sendo a mesma, a temperatura diminui porque ele está trabalhando menos, né? De 90% que estava usando, 40%, e 12 GB de RAM que está sendo utilizado. Certo? Agora vamos subir aqui então para 60 FPS. O jogo já fica um pouquinho mais fluido. Que digamos que 60 FPS é essencial, né? O ideal para jogar. Então aqui você já consegue jogar. Então,
Só que tem um detalhe. Aqui eu estou limitando o frame time. Só que o vídeo é sobre V-Sync. Eu vou te mostrar onde isso pesa. Eu vou tirar a limitação, vou colocar 240 Hz. Então, ó, como que fica fluido, bem diferente, né? Aqui, não, se o seu monitor for 60 Hz, você vai perceber uns cortes. Talvez aqui você não esteja percebendo, porque quando o seu monitor tem uma taxa de atualização bem alta, então meu computador está empurrando 140 FPS, mas o monitor é 240, então você não vai ter stutters. Mas se eu limitar a taxa do meu monitor a 60 Hz, né, e tiver jogando 140, você vai ver esses cortes. Então, por exemplo, esse é um cenário onde você não precisa se preocupar tanto com V-Sync. Consegue entender? Pelo menos nos jogos de FPS, cada jogo é um caso, certo? Então vou fechar aqui e agora vou abrir um outro jogo, por exemplo. Vou abrir um outro jogo aqui para a gente fazer um teste. Tem que ser um jogo de mundo aberto para vocês observar. Lembrando aqui, ó, para qual os jogos é para cada função, né? A questão do V-Sync, jogo de mundo aberto, GTA V, histórias, God of War, corridas, Forza, Need for Speed, né? Todos esses tipos de estilos de jogo aqui você pode utilizar o V-Sync, que você vai jogar um jogo fluido, sem se preocupar com configuração, etc, ok? Lembrando que quando você configurar o V-Sync, o computador tem que empurrar os 60 FPS, né? E aí você vai ajustando as configurações. Agora, para jogos de FPS, né, que exige muita movimentação, sempre V-Sync desativado, beleza? Vou abrir aqui o jogo da Marvel, Avengers. Esses jogos eu costumo jogar na televisão em 4K, como ele tá puxando pelo monitor aqui, tá empurrando 50 FPS. Diminuir um pouquinho aqui, como tá no jogo global, e joga em 4K, fica maior a resolução. Então deixa nesse tamanho aí, vou colocar um que eu tava aqui, acho que é esse aqui. Faz um tempo que eu não jogo esse. Ele tá rodando 50 FPS. Vamos descobrir o porquê. Lembrando, eu vou abaixar aqui. Se você vem aqui no aplicativo da NVIDIA, caso você não tenha conhecimento, caso você não queira perder tempo, então aqui ó, abriu, tem um driver disponível. Aqui ó, no Avenger, simplesmente só você otimizar. Não vou otimizar porque ele já está otimizado aqui ó, no valor atual, para me jogar lá na TV de 4K, tá vendo? Então por isso que ele me mostra a resolução, mas aqui tá em Quad HD, 2560, né? E aqui então ele dá essa opção de jogar em Full HD. Então só clicar em otimizar, ele otimiza automaticamente para você. É muito bom isso aqui também, né? Caso você não queira perder tempo. Voltar aqui no jogo, então aqui tá em 50 FPS, vamos ver porque tá em 50 FPS, configurações, Full HD, tela cheia, V-Sync ligado. É porque ele pegou a atualização do monitor. Então, percebeu? Não adianta estar empurrando 300, se ele só puxa 50. Só que o monitor ele é de 240 Hz, então o jogo tá puxando alguma coisa errada. Vamos descobrir agora. Então, aqui na tela cheia exclusiva, você desliga, não, deixa ligado. Aqui ó. Então, aqui na taxa de atualização, você põe a taxa máxima do seu monitor. Deixa eu tirar isso aqui rapidinho e vamos aplicar. Beleza. Agora tá 60 Hz, tá bem mais fluido. Ó, olha a linha do frame time. E olha o gráfico. Lembrando que ele roda nessa qualidade em Quad HD, né? Depois posso fazer um outro vídeo também referente se é melhor jogar em Full HD, Quad, né, em 4K, né, se faz diferença. Lembrando que estou com uma 3060. Então, olha que jogo fluido. Você percebe que na linha do frame time não sobe, não tem variação. Ou seja, está fixo. E olha o uso do processador e da placa de vídeo. Então aqui ó, você consegue jogar ó, sem desespero e numa ótima qualidade. Vou colocar ela perto da luz só para você ver. Tá vendo? Agora, por que tá 60 FPS se eu cravei para rodar em 240 Hz? Aqui, ó. É por conta da configuração que eu joguei aqui no MC Afterburner, né, no Riva. No global, para jogos que nem eu mencionei aqui, ó, jogos de histórias, etc. Né, eu seto tudo em 60 FPS. Porque eu não preciso rodar mais, por exemplo, vou colocar 0 aqui para deixar ilimitado. Eu não preciso rodar mais num jogo desse
a 101, 114, sabe? Se eu jogo lá na televisão, para esse jogo. Esse estilo de jogo não precisa mais do que 60 FPS, isso é uma opinião minha. Mas tá vendo, olha, chega a 134, só que você gasta mais energia, mais recurso, ó, a placa de vídeo tá 100%, né? E olha, você pode sentir um pouco de fluidez, mas para quem joga no controle lá na televisão, você não vai sentir diferença, certo? Se você quiser fazer manual, é só você vir em configurações, ou você seta a taxa de atualização 60 Hz, né? E deixa o V-Sync ligado. Se eu desativar o V-Sync e meu monitor for de 60 Hz, vai dar aqueles stutterings, né? Então, a recomendação que eu te dou é: esses tipos de jogos pode setar 60 FPS, né? Os demais jogos, CS, por exemplo, você pode deixar o máximo que o seu equipamento, né, entrega, 240. Como meu monitor de 240, deixo no máximo 240. Não preciso estar lá torrando 400, sendo que meu monitor vai apresentar somente 240. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, sugestões também. E nós nos vemos nos próximos vídeos aí.